Nosso tema de hoje é a cultura, mais especificamente a música como instrumento de ascensão social. Como um jovem negro nascido no interior de Minas Gerais chega à posição de produtor musical e dono de sua própria gravadora? E daí nós fomos fazer um show em Santos, no Beira-Mar. E eu fui escalado para ir junto, porque ele tinha ganho o troféu imprensa já algumas vezes e nunca ia receber o troféu. Aí eu convenci, olha, você vai fazer um show sábado em Santos, eu vou lá com você, no domingo a gente volta de manhã, a meio-dia a gente vai gravar lá o Silvio Santos e recebe o troféu. Ah, sem dúvida, vamos, tá combinado, então vamos para Santos. Fomos para Santos, fez o show. Quando voltamos do show, eu fiquei no mesmo andar dele no hotel. Aí chegou um dado momento, depois do ô Nilton, você podia comprar lá embaixo um caldo de cana para mim, um sorvete? Eu não sei porquê, ele estava com vontade de comer caldo de cana e sorvete àquela hora da madrugada. Eu saí na orla, comprei o sorvete e o caldo de cana. Quando eu bati a porta do apartamento dele, ele não abriu de jeito nenhum, já estava dormindo. Eu peguei, pô, vou deixar esse prato aqui com esse sorvete, esse caldo de cana aqui na porta do apartamento. Deixei na porta. Quando foi no outro dia de manhã, no domingo de manhã, lá pelas 8 horas, eu já comecei a bater a porta. Cheguei lá, aquele prato de sorvete, tudo escorrendo pelo corredor, tal. Aí já deu a camarela, limpou, tal. Daqui muito pouco, como foi lá para as 10 horas, e consegui falar com ele. Nosso convidado de hoje começou a trabalhar no rádio muito cedo, na cidade mineira de Lavras, onde nasceu, como faxineiro da Rádio Cultura local. Foi lá que teve início sua carreira na área musical, primeiro como operador de som e depois como discotecário. Depois foi para São Paulo, onde trabalhou como office boy e ascensorista nas emissoras associadas, onde conseguiu mais uma vez ser operador de som e discotecário. Foi então que se familiarizou com o universo das gravadoras. Primeiro na Beverly, como divulgador em relações públicas, depois na EMI Odeon, onde chegou a gerente de promoção, o que lhe deu a oportunidade de trabalhar com Clara Nunes, Paulinho da Viola e Tim Maia, entre outros. Mas foi com Djavan que o hoje empresário desenvolveu uma grande amizade e aprendeu os segredos do mundo da música, tendo fundado a Bundle Music em 1990 e a Paradox em 2002, voltada à promoção da música e dos cantores negros no Brasil. Hoje vamos conversar com o produtor musical Nilton Ribeiro. Nilton, é um prazer recebê-lo no Cultura em Resenha e esperando que você possa compartilhar conosco detalhes dessa sua carreira e que você foi de faxineiro de estação de rádio a dono de gravadora. Como foi o início dessa sua carreira musical? Primeiramente, eu quero agradecer a direção da Cultura a Resenha, o meu amigo Filó, a você, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, tudo iniciou, como você diz, em Minas, em Lavras, trabalhando na rádio, na posição de faxineiro, na época era limpador de instrumentos, de material de gravação, da discoteca, e disso eu fui aprendendo. E com o pouco tempo que eu estava ali, eu já vi que aquilo me fascinou, era aquilo que eu queria. Então, quando eu vim para São Paulo, eu trabalhei um tempo de office boy, mas sempre buscando a oportunidade naquilo que eu queria. Eu tinha uma fixação e um foco em que eu queria trabalhar em rádio. Então, eu consegui, nas emissoras associadas, era Tupi, Difusora e Cultura, uma oportunidade para trabalhar de ascensorista. E no elevador, aquele sobe e desce dos diretores, eu vi que estavam precisando de fazendo teste para operador de som. Eu disse que já tinha trabalhado. Não é? Você já eu já tinha feito em Lavras. Operador de som. Já. Então,
estão precisando, vão abrir vaga. Quando falou que abrir vaga, eu já deixei o elevador e já fui na sala do capitão. Eu trabalhei disso, mas é totalmente diferente. A mesa de som em Lavras tinha 2 volumes, um do picape de direito, um do picape esquerdo, um microfone, um geral e um para outras entradas. Mas lá a mesa parecia um painel de um avião. Então, para a adaptação foi assim, uns 20 dias, mas com muita trabalho e ajuda do pessoal que já me conhecia, eu conseguia a vaga em pouco tempo. Mas depois você se transformou também, tal como em Lavras, em discotecário. Sim. Aí tinha um locutor e diretor de rádio muito famoso, Hélio Ribeiro, que era um fenômeno de audiência. E ele, chegando na hora do programa, ele queria uma música, e ninguém achava o nome da música. Eu falei o nome da música. A música é Luiz Bonfá. Já você conhece? Conheço. Fui lá na discoteca. Aí um rapaz ia se casar e perguntar se eu queria fazer as férias dele. Eu fiz as férias, aí mudei de técnico de som para discotecário e programador da Rádio Tupi e difusora. E nessa época, qual era o gênero que você gostava mais? Black Music, já era Black Music. Início dos anos 70, já era Black Music e música popular brasileira. Eu, em São Paulo, eu assisti todos os festivais da Record, entendeu? Aquela fase e também assisti o Tom Tornado no BR3, que depois passou a ser um grande amigo, Trio Ternura. Eu participei todo desse movimento. Isso é uma força, uma inspiração muito forte, especialmente naquele momento que essas coisas estavam surgindo e eram uma fonte também de a gente se aceitar e a gente gostar da gente mesmo, né? Certo, eu era tão garoto vindo de Minas que tinha aquele movimento, aquela ditadura. Eu andava pela cidade, via aquelas cavalarias todas, bola de gude no chão. Eu até catava as bolinhas, mas não sabia o que estava acontecendo. Era uma coisa assim, uma desinformação que não chegava até a gente. Eu fui saber depois por alguns jornalistas da rádio, aí eu fui sabendo o que estava acontecendo. Eu estava ali entre o ano 60 e 70. Isso foi em 68, por aí. E quando é que você começou a deixar o cabelo? Que você tinha, com certeza. Isso tinha um black. Nos anos 72, por aí eu tinha o cabelo black power, o pentinho de lado, o anezinho para dar uma maciada, tudo. Aí, nessa época, eu ia muito ao Rio de Janeiro, porque eu tinha uma tia que morava no Botafogo. Eu ia lá e ia também em Copacabana arrumar tive a oportunidade de muito em Copacabana arrumar o cabelo, num grande salão que tinha ali, que era muito legal. Você chegou a ir a alguma festa black aqui no Rio, naquela época? Sim, eu fui no baile do Filó, e também do DJ da Odeon, ele, que era da Rádio Mundial também. Hein? Big Boy? Não, Big Boy não. Era Ademir, tinha Ademir? Ademir. Esse aí. Cheguei aí e curti muito com o Corello também. Corello é um grande amigo, um grande parceiro, até hoje. E em São Paulo, naquela época, havia coisas desse tipo? Sim, inclusive eu trabalhei muito com a Zimbábue e com a Chic Show nos anos 80, eu me tornei Mr. Milton. Eu fui DJ também, viajei muito de São Paulo até Porto Alegre, no sul mesmo, lá em Canela, Rio Grande, São João do Norte, lá em cima mesmo, terra da cebola, me apresentando na época como DJ, Mr. Milton. Fiz muita coisa, muito trabalho com Mr. Milton. Mr. Milton chegou aí a Minas, para sua terra? Não, a Minas eu não fui.
A Minas eu fui participar de um programa de televisão, Cidade contra Cidade, representando Lavras, respondendo sobre música, né? E até ajudei a cidade a ganhar uma ambulância respondendo sobre música, numa disputa com um outro candidato. E esse trabalho como divulgador e relações públicas? Esse trabalho começou quando eu estava nas emissoras associadas, na Difusora. A Difusora e a Excelsior foram as primeiras rádios que AM, mas já com uma programação FM. Ela não tinha programas, ela tinha uma programação musical, como tinha no Rio aí a Tamoio na época, e a Mundial, que era o Zé Mauro, era o mesmo diretor aqui de São Paulo. E eu trabalhava lá, fazia a programação musical. E nessa época, tinha um cantor que era de Lavras, ele foi me visitar na discoteca, me pedindo uma ajuda na divulgação do disco dele. Meu amigo que foi me visitar foi mandado embora da gravadora e me pediu se eu poderia ir com ele a uma gravadora arrumar um novo contrato. Eu já estava com um certo conhecimento, um certo nome como programador na Difusora. Aí fui com ele até a gravadora Beverly. Cheguei lá, fui muito bem recebido, apresentei o cantor. Na saída, o diretor artístico, Luiz Mocarzel, que tinha vindo da Philips e assumido a Beverly, que era uma gravadora nova, na saída ele me perguntou, olha, eu vou ouvir o material desse seu amigo com o maior carinho, mas nós estamos montando um novo time. Você não quer trabalhar conosco na área de divulgação? Quanto você ganha lá nas emissoras associadas? Eu falei, eu ganho X. Ele falou assim, eu te pago 3X. E nessa época, as emissoras associadas já estavam passando por um processo muito difícil, atrasando pagamentos. E eu não tive dúvida. Eu cheguei lá no outro dia, falei com o meu amigo que era o diretor, o Caion Gadia, um grande diretor de rádio, um grande nome do rádio, que era meu diretor, e falei com ele, está acontecendo isso e eu queria que você me liberasse. Ele me liberou e eu fui para a Beverly, onde iniciei minha carreira de divulgador. E relações públicas? E relações públicas, divulgador e relações públicas. Naquela época, o divulgador vestia-se de terno, gravata, era uma autoridade junto às emissoras, no contato da gravadora com as emissoras e com os artistas. E o relações públicas? E relações públicas. Não, eu digo, qual a diferença entre as duas coisas, entre o divulgador e o RP? Bom, era uma coisa só, porque além de você levar o disco, o material do artista, você fazia aquele jogo de representar a gravadora, de levar as reivindicações das emissoras até a presidência da gravadora, das promoções, de convidar o artista, de convencer o artista a dar uma entrevista, um artista que estava com a agenda cheia, que já estava assim, fazendo um grande sucesso, e você conseguir levar ele até para dar uma entrevista. Então, essa era a função do divulgador. Não só promover a música, mas também de conversar, ser um elo entre o artista e as emissoras de rádio e televisão. E naquela época tinha o divulgador de rádio, de TV e de imprensa. Cada um tinha a sua área. Eu trabalhei nas três. Era uma época em que havia muito a questão do jeton, né? A questão do pagamento para incluir as músicas na programação da emissora. Como é que você tratava disso? Nessa época, sempre houve, mas era muito sutil. Depois que o negócio ficou escancarado, mas nessa época era muito sutil. Ainda o talento e o divulgador era como se fosse um técnico de futebol. Ele era contratado por outra gravadora através do seu desempenho, entendeu? Eu saí da Beverly e fui para a RGE, da RGE fui para a Philips, para a Sony, e depois eu fui para a EMI, onde eu fiquei
por 10 anos. Quer dizer, você passou por todas essas grandes gravadoras da época. Onde é que você diz que foi a sua melhor experiência? Na EMI Odeon, porque o cast da EMI Odeon era enorme. Lá tinha Gonzaguinha, Roberto Ribeiro, Djavan, Clara Nunes, Egberto Gismonti, e na área popular tinha Fivers, José Augusto, Fernando Mendes, Agnaldo Timóteo. Então, era o maior cast do Brasil. Nós vamos voltar a esse seu trabalho na EMI Odeon no próximo bloco.